Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Hoje vamos falar de um assunto que toca muito meu coração, é a minha área, são os atendimentos que fazem parte do meu dia a dia, que são crianças com diagnóstico de autismo. O que fazer, o que falar para uma mãe que recebe o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo não é um diagnóstico infantil, mas é um diagnóstico familiar. E como acolher essa mãe, se você é amiga de alguém, como acolher essa mãe, esse pai, durante o atendimento? O que falar? Que palavras proferir? Às vezes a gente quer acolher e às vezes a gente acaba falando algumas coisas que não deviam, acabamos deturpando o nosso sentimento, o nosso acolhimento e faz com que a pessoa se sinta frágil. Deixa eu dar um beijo aqui nessa galera linda que sempre entra aqui. Um beijo, meus amores. Sereiada em peso aqui. Sereiadas são as minhas alunas sereias, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Quero começar contando um caso de uma mamãe que me procurou há muitos anos atrás já. Ela dizia assim, ela falava assim: Beatriz, para todo mundo da minha família que eu falo, né, que meu filho teve diagnóstico precoce, né, logo, né, por volta de 3, 4 anos, minhas irmãs, minhas primas, minhas tias vêm me abraçar de um jeito que parece que assim, nossa, parece que é uma doença. E aí eu até ouvi de uma parente minha o seguinte: nossa, mas não, é só uma doencinha na cabecinha, tem criança que tem câncer. Gente, a live de hoje é o que fazer e o que não fazer. A primeira coisa é, não faça isso. Aqui não se trata de um troféu de quem sofre mais, de quem sofre menos. Não. Não compare a dor da mãe que está passando por um momento difícil. Ninguém sonha em ter uma criança com diagnóstico, não importa qual diagnóstico. Não fique comparando que existe uma dor pior do que a sua. E crenças e frases, né? Deus não dá uma cruz maior daquela que nós podemos carregar. Oi, Rê, a minha convidada maravilhosa já está aqui. Então, procurem. É claro que a gente quer realmente, pela energia da compaixão, nós queremos que aliviar o sofrimento do outro, né? Mas a energia da compaixão, ela está intimamente ligada, conectada com a nossa energia do nosso sofrimento. A compaixão, o que é? É quando eu olho o sofrimento do outro e eu quero, de alguma maneira, aliviar esse sofrimento. E muitas vezes eu falo sem pensar, principalmente pessoas sanguíneas e coléricas, falam sem pensar. Ou pessoas muito introspectivas, um beijo, queridas. Pessoas muito introspectivas acham que aquilo é o fim do mundo. Opa, tá carregando meu celular. Então, não tente aliviar a dor do outro fazendo comparações. A primeira coisa, né? Se não tem nada assim que vai elevar a energia da pessoa, diga apenas para ela: estou do seu lado. Se você precisar um dia deixar o seu filho comigo para você fazer compra no mercado, né, para você descansar, conte comigo. Quero ver algum parente fazer isso. Isso sim é ajudar a estar do lado, a estar junto. Acolhimento, né? De acolher vem de abraçar e não de enfraquecer, fragilizar. Cuidado com a postura, cuidado com o que fala para uma família que tem diagnóstico. Outra coisa, né? O que esses pais precisam é de opinião profissional. São de pessoas experientes que conduzirão o sistema familiar para que eles reconheçam esse mundo novo, que é realmente um mundo novo, que vai desde como estimular a fala da criança, como fazer o meu filho ser compreendido, até questões sensoriais, problemas com excesso de dificuldade da criança estar num ambiente ruidoso, dificuldade de tocar em algo, de usar certas roupas, de colocar determinado grupo de alimentos na boca.
Então é um mundo, as mães ganham muito aprendizado, ganham muita experiência e elas precisam de pessoas que estejam firmes e com a energia alta do lado, porque elas cansam demais. Então, o quanto possível estar em grupo, os pais se reunirem, né, para discutirem, falarem a mesma língua, né? Uma mamãe que tem uma criança com diagnóstico de autismo, ela vai se identificar com outras mães que estão passando pela mesma questão, né? Então estejam em grupo, né? Tem grupos de Facebook, pergunte sempre para o seu profissional se ele conhece algum que aí ele pode indicar. Então não venham com receitas de internet, eu vi fulano fazendo, não. Né? Encaminhe para um profissional, por exemplo, que você tenha ouvido falar. Né? Não venha com achômetros. Não venham com isso. Não façam isso. Outra coisa, que eu ouço muito assim, sabe? Até deixei uma listinha aqui anotada. Muita gente acaba mentindo. Gente, eu atendi uma família semana passada. Gente, muito engraçado. Exatamente isso. Ela falou assim, Bia, é tão triste. Ela falou, eu deixo ele pra minha mãe me ajudar, sabe? Deixo pra minha mãe me ajudar. E aí eu tenho que sair, fazer as minhas coisas, tudo. E minha mãe, ela mente. Ela mente pro meu filho. Fala assim, não, a mamãe, ela só foi ali embaixo, já vem. Eu falo, mãe, mas não mente pra ele, mãe. Ai, será que ele tá entendendo? Gente, não façam isso, vovós, eu sei que vocês fazem isso do fundo do coração, mas sejam sinceras com a criança. A mamãe saiu, ela vai demorar 2 horas, mas eu tô aqui. Vai levar a criança para o médico? Não fala que é rapidinho, que vai ser rápido. Às vezes a criança vai precisar tomar uma medicação, uma injeção. Diga a verdade. Todo mundo quer que a criança fale, se comunique. Quer que a criança seja independente. Então, dê independência para a criança. Não minta. Eu ouço muito. Gente, mentira é o que há nos atendimentos, nos grupinhos de família. Mentira. Acha que a criança não dá conta. A criança pode não entender o código linguístico verbal, mas a criança sente o que o adulto está sentindo. Então, cuidado com esses achômetros, tá bom? Eu tenho uma lista do que falar, do que não falar, do que fazer, do que não fazer. E eu quero que vocês deixem aqui as perguntinhas de vocês. Vai ser uma alegria responder. Não consegui responder minha caixinha de pergunta hoje, gente, porque hoje foi o dia assim que eu tava apitando o jogo, batendo cabeça, cobrando escanteio na defesa e no ataque. Foi bem puxado, mas podem escrever aqui, tá, queridas? Eu vou chamar a minha convidada especial e que desenvolve um trabalho maravilhoso na praia, em Caraguatatuba. É uma profissional de extrema confiança. A ela aqui. Olá, meu amor. Boa noite, Oi, querida. Seja muito bem-vinda. boa noite, Bia. Boa Tudo noite, bem, todo meu amor? mundo. Tudo Seja bem, e bem-vindo. você? Que delícia falar com você. Obrigada, Muito bom. obrigada. É um Obrigada. prazer estar aqui. Estou super alegre, estou super feliz de ser a minha primeira live com você, Que Bia. delícia. Que delícia. Uma honra, uma alegria. É uma alegria. Se apresente para nós, meu amor. Então, meu nome é Renata Belintani Blum, eu sou fonoaudióloga, sistêmica, integrativa, eu sou formada há mais de 20 anos. Eu sou terapeuta floral, sou aluna da Bia, me formei com a primeira turma em facilitadora familiar, sou reikiana, comecei a minha pós-graduação em psicanálise esse ano e desde então eu acabo usando essas práticas, né, e essa visão para o meu atendimento fonoaudiológico e para a minha vida. E eu tenho muito do temperamento melancólico, então para mim é um super desafio estar aqui, porque eu Toda sou mais vez. tímida,
E então, postura, abre o peito, respira, relaxa Está e vamos firme. seguir. Perfeita, querida. E isso desperta a sua sensibilidade e faz com que você desenvolva esse trabalho incrível com as crianças, né, Rê? É isso que eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho da sua experiência, e como que você, quais ferramentas do Olhar Além de Sintomas que você usa, da sua expertise profissional que você usa e quais os efeitos disso. O que que você costuma falar para as mães? O que que você ouve dessas mães? Eu queria ouvir um pouquinho sua experiência. Uhum. Então, desde o primeiro atendimento, eu já uso o genograma e eu acho que as perguntas que a gente vai fazendo, a abordagem sistêmica, né, esse jeito sistêmico até da gente ir falando, muda muita coisa, porque a gente pergunta o genograma, então quem faz parte do sistema familiar, como que é a rotina dessa família, como que é a hora da alimentação, de dormir, com quem que essa criança fica. Explica aqui um pouquinho para as pessoas, o que que você pergunta no genograma, o que que as mães costumam trazer na prática, assim. Só para fazer uma explanação, genograma, gente, é aquilo que nós aprendemos lá na biologia, só que tinha o nome de heredograma, onde a gente montava como se fosse a árvore genealógica mesmo, representação feminina, bolinha, masculina, quadradinho, para ir montando qual é o lugar da criança, porque tem uma série de observações que a gente percebe no próprio Uhum, genograma, que é uma informação que traz mais conforto para a família, né, Rê? Eu queria que você uhum. pudesse dar um exemplo disso, do genograma, por exemplo. Tá. Eu falo assim, que eu vou fazer o genograma e que o genograma vai falar para mim todo mundo que pertence nesse sistema familiar, né? Então todo mundo tem um pai, tem uma mãe, e aí vem os filhos, e aí eu pergunto se teve outras gestações, e, e às vezes, e é importante também perguntar, né, se essa gravidez ela foi natural ou veio de algum tratamento, porque aí às vezes a gente descobre que tem que veio, né, que tem alguns embriões ainda. E aí a gente inclui todas essas crianças e aí traz essa visão para a mãe. Então começa daí já todo um processo de inclusão do sistema familiar, né? Você tocou num ponto que eu acho legal a gente comentar, né? Na visão sistêmica, nós percebemos que quando a criança ela vem, né, de um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, onde vários embriões são congelados e aí eles ficam ali armazenados no laboratório, isso tem uma influência no sistema familiar. Essa é uma observação fenomenológica dentro dos meus atendimentos, dentro da minha formação, dentro daquilo que eu passo na formação que eu dou para as meninas olhar além dos sintomas. E o que, que nós percebemos? Quando esses embriões não são vistos, não são incluídos, são esquecidos, né? Isso gera um desconforto no sistema familiar. Uma irritação na criança, uma tristeza na mãe. Às vezes o casal começa a brigar. E aí, ao fazer o genograma, a mãe consegue, o pai se estiver presente também, consegue perceber, né, isso que está esquecido e consegue lentamente, né, dar um lugar no coração para essas crianças que estão, né, para esses embriões, né, que a gente trata como criancinhas mesmo, para esses embriões que estão ali no laboratório. Isso para a alma faz toda a diferença. Eu já tive muitas experiências de crianças que não conseguiam dormir à noite, que ficavam estressadas, bravas, irritadas, que ao fazer o genograma e fazer esse movimento sistêmico, as crianças ficam mais em paz. Você observa isso por aí também, Rê? Observo sim, que é um movimento muito simples e que traz um resultado muito grande, É né? maravilhoso. E eu observo que cada família acaba achando o seu jeito para incluir isso, né? Para dar um símbolo, um significado. Eu É tenho muito uma bonito. mamãe
que ela tinha 13 embriões congelados e ela plantou 13 rosas, rosas e cravos, né? Representando meninos e meninas, né? Foi a ideia que ela teve. Isso foi muito, muito bonito. O filho dela se mutilava, era um diagnóstico de autismo. Adolescente já. Era uma criança extremamente nervosa. Ela falou assim, Beatriz, é incrível como um gesto de amor traz tanta cura para dentro da nossa, trouxe tanta cura para dentro da nossa família. Ele está tão mais tranquilo, parece que ele estava procurando alguma coisa sempre. E contamos para ele que os embriões estavam lá no laboratório, inclusive um caso bem sério, porque o laboratório estava num tempo e o laboratório tinha que desfazer dos embriões, enfim. Mas eles conseguiram fazer para eles, né? Eles chamam de ritual, mas pode ser uma oração, o que for, para incluir isso no coração. Isso, né, faz muita diferença. Então, É, fazer o genograma já, a pessoa já contar a história, porque a gente vive tão no piloto automático, né, Rê? E aí, quando o pai e a mãe vai contando a história, eles vão entrando em contato com eles, né? E isso vai trazendo muito mais consciência e parece que as coisas vão se ajustando. É realmente uma ferramenta muito, muito bacana mesmo. essa escuta, né? Se escutar é muito Se, importante. se escutar, perfeito. E, e você tem alguma história para contar para nós de algum caso, querida, que você atendeu, esteja em atendimento? Ah, eu tenho um caso que foi o meu primeiro, a minha primeira experiência, na verdade, assim, que eu tive usando o recurso dos bonecos, né? E que era uma criança de 2 anos e pouquinho, com uma queixa de que falava muito pouco, uma criança que não fazia contato visual, extremamente agitada. E aí chegou os meus bonecos, né? E a gente sem a intenção, como a gente aprende, né? De não ter a intenção. Eu coloquei os bonecos, apresentei para a criança, mas a criança não se interessou no momento, porque era uma criança muito agitada mesmo. E ela levantou e foi sentar na mesa, né? Na mesinha. E eu acompanhei a criança. E aí ela levantou, voltou lá nos bonecos e pegou o boneco do vô e levou para a mesa. E pegou o boneco do vô e ficou aqui, né? E aí a gente, com esse olhar de observar e sentir, eu percebi, né? E falei, ah, você pegou o seu vovô, né? Ah, tia Rê olhou para você, para o seu avô, e eu vi que você gosta muito dele. E na hora essa criança olhou para mim. Ele nunca tinha olhado, né? Parou o que estava fazendo e olhou. E aí eu aproveitei que eu estava com papel, com canetinha, né? Eu falei, vamos desenhar uma árvore, vamos fazer de conta que essa árvore é o seu vovô. E aí a gente desenhou, a gente ficou um tempão nessa atividade e desenhamos o vovô, desenhamos o papai, desenhamos ele, né? Cada um no seu tamanho. E aí depois eu fui, né, também olhar para essa família, né, para entender quem que era esse vô que precisava ser visto também, né? E foi muito lindo esse processo, porque essa criança ela teve uma evolução assim muito boa, né? E foi um movimento muito simples, né, que eu acredito que eu fiz ali, né? E essa semana, eu lembro que a família me relatou que foi uma semana que essa criança ficou muito tranquila, né? Aquela agitação que tinha. Claro que é uma construção diária, né? Não é uma mágica, ninguém faz milagre, mas é um processo diário. Então foi uma experiência muito maravilhosa, assim, Que que, lindo. É muito né? lindo. Poder entender o que a criança quer dizer, né? Aonde o amor dela está repousando, né? Porque a criança ela é tão amorosa e ela traz em si essas questões muitas vezes esquecidas, mal resolvidas na família, através de uma agressão, através de uma agitação, através de um distúrbio de sono, ansiedade, a criança traz. E um profissional conseguir olhar para esse amor junto com a criança, eu fico muito emocionada.
Porque faz toda a diferença. O que nós buscamos num atendimento fonoaudiológico é fazer com que a criança tenha função, né? Se desenvolva, consiga se comunicar da maneira que ela puder. E a gente conseguir junto olhar para a criança, né? E fazer com que ela perceba que, independente do que a história familiar dela tenha, não existe julgamento, não existe absolutamente nenhum receio de nada e que tudo aquilo faz parte dela e a gente pode ajudar junto com isso. Isso faz tanta diferença, né? Foi lindo quando você disse. Ele me olhou quando eu falei, você pegou o seu vovô, né? É como se fosse uma viradinha de chave. É tão é simples e ao mesmo tempo é tão profundo, né? É tão É. profundo. Por isso que eu brinco, né, das minhas alunas sereias, né? Porque chegam, nadam tão profundamente ali junto com a criança, né? Durante um atendimento profundo no inconsciente, que faz com que essa comunicação, seja visual, seja gestual, ela consiga ser resgatada. Isso é a coisa mais incrível. E fazer com que, né, os pais percebam, olha, ele está mais tranquilo, foi uma semana mais, né, ele conseguiu aprender. Porque vamos falar a verdade, né, Renata? As crianças agitadas, né, com distúrbio sensorial, muitas vezes com o intestino inflamado, elas não conseguem aprender, gente. Não conseguem aprender. A gente prepara uma terapia com várias estratégias, mas a criança não consegue reter o conhecimento. A criança não parece que não está ali, né? Se você puder explorar um pouco isso, assim, né, Rê? É, que é o olhar integrativo, né, Bia? Que é quando a gente. É essa a pergunta que a gente faz, né? Mas ele dormiu bem? Ele está dormindo bem? Ele foi no banheiro? Como que está a alimentação? Né? Essa questão sensorial, né, que é super importante. Como fazer para ajudar essa família? Fazer as aproximações necessárias, né? Incluir essa família. Não existe mais a possibilidade de trabalhar sem incluir Só a com a família, criança. Não existe. né? Não existe. E aí a gente entende, né, melhor. Essa semana eu recebi uma família nova, né, com a queixa, e mais engraçado assim, que não era uma queixa que a minha filha não fala. Era a minha filha, acho que ela não sabe se comunicar. A criança tem 3 anos, né? Com as outras crianças, porque eu só tenho reclamação da escola, que ela bate, enfim. E, e aí, observando a criança, né? Eu fiquei conversando com a mãe, vendo o que a criança estava fazendo. A hora que eu cheguei perto da criança, a criança ficava o tempo todo assim com a mão no olhinho, cabeça baixa, mas com a mão no olhinho. E aí aquilo, né? A gente quer tanto que a criança olhe, né? Ai, mas tem que fazer contato visual, sendo que a gente tem que olhar para onde a criança está olhando, ela está mostrando para a gente, Nossa, falou tudo. né? E, Olhar para a- onde a criança está olhando. Falou tudo. e ela estava me mostrando, né? E aí eu falei, não, eu tô vendo o seu olho, né? E aí eu fui ver que realmente ela tem um problema, mas os pais não tinham me falado que ela tinha, é como se fosse um terçol crônico, assim. E E ela me mostrando que estava incomodando, que estava doendo, né? E eu percebi que a mãe falou, né, que ela bate, que parece que ela é um pouco agressiva. E ela pegou uma banana de brinquedo e ela colocou dentro de um potinho, mas eu vi que ela colocou com bastante força, né? Então tudo que ela faz é com muita força. E aí acende aquele alerta, né? Será que tem alguma questão sensorial aí que a gente tem que olhar? Então, uma Tudo, das. tudo é comunicação. A É, criança não olhar, ela está comunicando. A criança ter uma agressividade com um objeto, ela está comunicando.
Eu trago para a fonoaudiologia sistêmica de que tudo é informação, tudo é comunicação. Querer trazer a criança para o nosso mundo sem antes de entrar no mundo da criança deveria ser proibido. É, Deveria ser proibido. A gente dar um espaço para aquilo que a criança consegue e pode durante o atendimento faz com que a gente consiga, de uma maneira muito mais rápida, fazer com que a criança entre em contato conosco. Mas primeiro nós temos que contactuar com ela. Isso é muito lindo. E fazer os pais perceberem, né? Terem essa abertura de percepção de que o intestino está preso, está comunicando alguma coisa. Está com coceira? É a comunicação. Antes de ficar tacando remédio, vamos observar. É pele. O que está acontecendo no tá ambiente? agressiva, tá agitada, mas o que que é o olhar além do sintoma? É olhar, né, o que que vem atrás disso, né? Se é uma agressividade mesmo, mas de onde que veio? Será que é realmente uma agressividade, né? Então é ampliar esse olhar, né? Amplia. Isso é maravilhoso. Olha só, me lembrei de um caso, né? Que a mãe falava assim, Beatriz, ela só. Um caso não. Um caso não. A maioria, né, das crianças verbais que eu atendo, a mãe fala assim: ah, ela só fala ou ele quando quer. Só faz quando quer. Né? E aí, quando eu peço para fazer esse raio-x de como é o dia, a criança precisa de rotina, senão eles realmente se desorganizam, sim. Mas o que é fazer o que quer? Ah, pega tal brinquedo e guarda na sua caixa de brinquedo. A criança vai lá e guarda e faz. Ela responde. Mas ela só responde aquilo. Se falar assim, olha, a sua caixa de brinquedo agora não está mais na sala, ela está lá no quarto da mamãe. Você vai guardar lá no quarto da mamãe. Aí a criança não responde. Por quê? Porque saiu dentro daquela caixinha, dentro daquele escopo, daquela função que ela estava habituada. E muitas vezes a mãe diz: não, ela faz quando quer. Não, não é quando quer. Ela faz quando ela sabe. Quando ela não sabe, ela não faz. E aí que a gente tem que ensinar, né? O que Exatamente. falar para essa mãe? Não, não é que ela é teimosa, né? Ou teimoso, e aí é líder, né? É folgado. Não, sem rotular. Não faz porque não conhece. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar na mão e mostrar. Olha, agora a caixa de brinquedo está no quarto da mamãe. Tem que dar a função para a criança, tem que dar o corpo para a criança, tem que dar a voz, tem que fazer junto com a criança. Eu fico muito brava com rótulo, meu Deus. Eu quero eliminar o rótulo assim da vida das pessoas. E quando a gente rotula, a gente coloca dentro de um lugar e esse lugar fica apertado e a gente não consegue olhar para a pessoa. Né? Então, as crianças, elas não fazem as coisas quando querem. Elas fazem as coisas quando elas sabem. Quando elas não Exatamente. sabem, elas não fazem. E para ela tem que ser ensinada a fazer. Simples assim. Fala bom dia pro vovô. Bom dia, vovô. Ela tá repetindo. Ela tá repetindo. Olha, o vovô tá indo embora. Fala tchau pro vovô. Tchau, vovô. Ela tá repetindo. Se o vovô chega espontaneamente, a criança não dá bom dia. Por quê? Porque não tem ninguém ali para ela, né, para ela repetir. A criança só está na fase ecolálica, né? Então, dar a voz para a criança. Como é que a gente fala mesmo quando o vovô chega? Isso vai ampliando a percepção da criança de que ela pode espontaneamente falar e não apenas repetir aquilo que a mãe fala. Outra coisa que eu vejo muito é assim, ó. Ah, mas não faz porque é autista. Ah, eu faço o que é mais rápido, Beatriz, eu não tenho tempo. Você percebe isso também aí, Rê? Percebo, eu acho que indo de encontro também com o que você falou, né, que eu tento trazer para as minhas famílias, o quanto que a criança, que é difícil para a criança e quando a gente também tem dificuldade em alguma coisa, a gente não quer fazer, Jamais. né? Me coloca É, para dar uma live em inglês. Deus é, o livre. é. Tá, Vou não sei fugir. dançar, não sei dançar, vou num baile? Não sei, né? Uma pessoa que não gosta de dançar não vai querer ir num baile.
dançar. Então, é a mesma coisa. Então, indo de encontro, eu acho que é isso, né? O que que você. A minha criança está muito agitada, mas e você, mãe, pai, como que vocês estão? Vocês também estão agitados, né? Vocês estão dormindo bem, estão se alimentando bem, vive no celular. Mas e vocês, como que é essa questão do celular para vocês, da TV ligado o dia inteiro, né? Então, assim, é se olhar, olhar para a sua dor, para poder auxiliar a dor do outro, né? Tanto nós, terapeutas, como os pais. Isso é perfeito. Acontece que na faculdade, né? Eu vou falar por mim, né? Mas tenho certeza que você e muitas aprendemos a olhar exclusivamente para a criança. Ah, sim. Exclusivamente para a criança. É a criança que tem diagnóstico, a gente vai tratar o laudo, o sintoma e ajudar a criança. Não tínhamos essa visão de contextos familiares, não tínhamos. E o que aconteceu, né? Os diagnósticos de autismo, eles aumentaram muito, o número de crianças, né, diagnosticadas e com comorbidades subiu demais, é 1 para cada 56 hoje em dia. E aí, o que acontece? Os pais estão tão alheios, né, das sessões, que eles não se sentem protagonistas da vida da criança. Isso foi um Exatamente. hábito criado. Eu percebo isso, sabe? Pega a criança, faz a estimulação, devolve a criança, faz uma orientação e tchau. Né? Só que os pais que ficam com a criança, né, todos os dias, e aí como lidar com questões comportamentais? Como dar a voz para a criança? A criança está tentando abrir um objeto, não consegue abrir. Aí a mãe vai lá e abre, porque é mais rápido. Não, vai lá com a mão da criança e a mão da mãe em cima da criança e faz o movimento. Dê o seu corpo para a criança experienciar algumas ações, né? É, O que não é dizer, verdade. nunca digam, mães e especialistas e professores, ele não faz porque ele tem autismo. Nunca digam isso. Isso é muito sério. Nunca digam isso. Isso, isso enfraquece demais a criança. A criança sente. E eu lembro assim das pastas, né? E aí mostra, ai, o que é isso? E a criança tem que nomear. E, e quando a gente fala, olha, é o elefante. E, enfim, né? Um monte de outras coisas que a gente vai nomeando para a criança e vai mostrando e vai ensinando, né? E aí a criança até se interessa por aquele brinquedo, por aquela atividade, né? Então é essa postura de fazer junto, né? De estar conectado, de estar presente na sessão. Olha, mas você trouxe um gatilho meu. Todo mundo fez a pasta na faculdade, né? A pasta com figuras para trabalhar a linguagem das crianças, né? Eu achava aquilo assim que funcionava para algumas, mas para muitas não. Gente, para uma criança que não tem linguagem, o que é um elefante num papel, numa pasta, meu Deus? Tem tantas coisas concretas que a criança tem que saber antes de nomear elefante. Vamos falar a É, verdade, né? A criança tem que aprender a pedir água, tem que aprender a ir no banheiro, tem que aprender a dizer tô com frio, tô com fome, tô com calor. Tem tantos aspectos da linguagem que no dia a dia a gente precisa, mas a gente foi estimulado a fazer a pasta. Eu não, ó, eu tô falando por mim, né? Que Beatriz, eu acho assim o fim. Pasta para uma criança que não fala. Gente, não, pelo amor de Deus. E mesmo aquele método lá, que tem o velcro, assim, que trabalha por associação. Tem tantas coisas concretas que a criança precisa fazer no dia a dia para ter muito mais autonomia, para ser mais independente. No dia a dia, a mãe vai fazendo a terapia no dia a dia. Ela vai dando função para a criança no dia a dia, né? Do que andar com a pasta embaixo do braço. Não que não precise, eu acho que é um outro momento de sessão.
Mas para uma criança que não tem comunicação, gente, a gente tem que dar o nosso corpo, a nossa voz, tem que dar função para a criança. A criança pegou um papel, olha o barulho desse papel. Ai, eu vou. Olha, tá fazendo um barulho. Você tá ouvindo? Olha, tem um ventinho aqui. Eu vou soprar. Gente, tem tanta coisa com um simples papel, E todo né? o recurso sistêmico que a gente também desenvolve, né, Bia, de prestar atenção no corpo, de fechar os olhos, de respirar. E aí eu faço isso com as minhas criancinhas pequenas, de 2 aninhos. É lindo, né? E é muito bacana, né? Os pais, eles relatam, depois eles falam, Renata, daí na natação, você acredita que antes dele mergulhar na piscina, ele fechou o olho e respirou, como ele faz aqui com você? Então, eu acho que assim, é uma construção muito maravilhosa do ser humano, né? Que Você tocou num ponto lindo. Ensinar a criança a respirar conscientemente. é, Isso, porque quando alguém tá nervoso, né? O que que a gente fala? Calma, respira, né? Mas a gente tem que educar a criança desde pequenininha a prestar atenção no batimento cardíaco, né? Como tá acelerado o meu coração. Tem criança que, né? Tem adulto que nunca tocou o próprio coração. Imagina uma criança com autismo, né? Vamos sentir, olha que tá o seu coração. Olha o movimento que o seu peito fez, olha a sua barriguinha, né? Conta um pouco mais fecha os sobre essas olhos, né? experiências, Rê, que você é toda Fecha os delicada. olhos. Uma prática que eu gosto muito de fazer é vamos caminhar bem devagarinho, né? O mais devagar que a gente conseguir, porque é tudo tão corrido, tão agitado, né? Corrida a vida de todo mundo, dos pais e tudo. E a dificuldade que é, né, de desacelerar, né? Então, assim, eu tento usar várias práticas que trazem essa conexão, essa percepção do corpo, que, claro, que vai refletir na fala, vai refletir na comunicação, e reflete nos pais, porque eles estão presentes, e aí eles estão vendo o que eu estou fazendo, né? E aproveitam o gancho para fazer. É o que você falou, né, Bia? A gente não precisa nem ter brinquedo, muitas vezes, né? Porque se a gente pegar todos os ganchos que a rotina já traz, a gente conversa com essa criança o dia inteiro. É aprender, a vida é pedagógica. A vida é É, pedagógica. os pais falam, ai, Renata, qual o brinquedo que eu compro? Eu falei, ai, vamos pensar no que você tem na sua casa, né? Tem bacia, tem colher, tem forminha de gelo para a gente fazer reco-reco, e aí, né, a gente vai criando e se inspirando e sendo criativo, então Perfeito, é muito perfeito, gostoso. perfeito. O seu lado sanguíneo explode, né? Fica feliz. Perfeito. E os É, pais, então, nas suas sessões, eles veem o que você está fazendo, eles participam junto. Como é que é um pouquinho esses momentos, Rê? Bia, já faz uns 2 anos que eles ficam na sessão o tempo Junto. inteiro. No começo, porque eles também não Não estão estavam acostumados acostumados. com esse formato, né? Então, foi assim, um aprendizado tanto para mim quanto para eles. E hoje não tem mais essa, vou fazer a unha, vou deixar aqui, não tem, né? É Vou no todo mundo mercado, junto. rapidinho. Não, nem pedem mais, né? Eles querem participar, eles brincam junto, Isso é e muito eles lindo. vão. Eu falo, eu não quero transformar ninguém em fonoaudiólogo aqui, né? Mas eu quero que vocês entendam o raciocínio que está sendo feito aqui para vocês poderem fazer em casa. O objetivo de uma É, brincadeira. Porque não é é, simplesmente pegar um papel e amassar. Não, é estimular a audição. É fazer com que a criança ouça e dê um foco para uma atividade com uma intenção. Toda a estratégia tem uma intenção, uma estratégia por trás. E fazer é. com que os pais percebam isso no dia a dia. Gente, quanto custa isso? Oi, Mi, um beijo, amor. Quanto vale isso?
Coisa que parece boba. Vamos soprar a bolinha de sabão. Olha, mas quando ele sopra a bolinha de sabão, a gente está estimulando o orbicular do lábio. Isso ajuda a criança a falar alguns fonemas, P, B. A criança coloca a língua num lugar que é diferenciado, vai ajudar em outras áreas da comunicação. Quando ela sugar o canudo para beber água também. Então, tudo que traz intenção, porque a comunicação, a fala, ela é o último grau, né? Tudo antes a criança tem que ouvir, tem que processar, tem que entender e tem que ter uma intenção. Uma intenção de um movimento com o braço, com a perna, um olhar. Tudo isso é comunicação. A fala, se tiver que vir, ela vai vir depois. Mas primeiro a intenção. E por detrás das atividades, que parece brincadeira boba, tem toda uma estratégia. E os pais aprenderem isso é incrível. Eles não serão fonoaudiólogos, mas eles são os pais, os melhores pais para as crianças. E é justo que eles tenham esse conhecimento. Para ser fonoaudiólogo tem que estudar muito, né? Mas eles têm que ter esse conhecimento. Porque a gente não está com a criança o tempo inteiro. Trabalhar a prosódia, como a gente vai falar, as entonações, fala baixo, fala alto, elemento surpresa, dá o susto, a criança se conecta, né? Sai daquela monotonia, né? Daquela fala, e eu vejo muito resultado daí, É Bia. lindo, é lindo, é lindo. É, É lindo, é maravilhoso. Fazer com que os pais sejam protagonistas, né? E consigam perceber, porque é desanimador. Se é uma criança que é não verbal, que já tem lá pelos seus 3, 4 anos, os pais desanimam. Mas se eles começam a perceber no dia a dia pequenos ganhos, eles vão, sabe, extraindo forças para continuar, para seguir. Quando eles cansarem, eles descansam e não desistem da caminhada. Isso faz muita, muita diferença no atendimento, né? Isso é incrível. Deixei aqui também uma observação, eu queria que você falasse um pouco sobre birra. É o que é uma das perguntas que eu mais respondo, assim, nos atendimentos e aqui no Instagram. Meu filho tem muito problema sensorial. Ele chora muito, mas aí eu não sei se ele está fingindo ou se é verdade. Se ele está realmente com uma crise, né, por conta do autismo, alguma questão sensorial, ou ele acostumou e está fazendo birra. Como que é aí para você, Rê, em relação à birra? é, eu acredito que isso seja uma maneira também da criança querer comunicar alguma coisa, né? E até ela ainda está se entendendo qual que é o lugar dela, né? O quem é que manda, né? Até que ponto, como que ela consegue as coisas, né? O desejo dela. E aí, os adultos, né? Quem é que vai organizar tudo isso? Porque ela não tem recurso ainda para lidar com isso. Nós, adultos, que deveríamos ter, né? Então, assim, eu tenho a maioria das minhas crianças, no começo, né? Quando a gente inicia o processo terapêutico, elas saem daqui chorando, né? Berrando, porque não querem ir embora e tudo mais. Até elas entenderem, né, que acabou, que vai voltar no outro dia e tal. Mas eu oriento e acolho, né? Eu falo assim, abraça forte seu filho, né? Fala assim, é triste mesmo, né? Por exemplo, né? Não minta. Não minta, né? O que você tá sentindo é tristeza, porque acabou, eu sei que você não quer ir embora, mas deu o nosso tempo, vai chegar o outro coleguinha. E aí você vai conversando e vai acalmando e abraça essa pessoa, abraça, eu abraço forte mesmo, né? E geralmente funciona, Bia. Perfeito, perfeito. O que eu falo para os pais é o seguinte: quer diferenciar a birra de uma crise sensorial, seja ela do que for, volta um pouco para trás. Tá até lá no protocolo, né? Volta um pouco para trás. O que que aconteceu antes da criança ter a birra? Ou ter esse comportamento, esse choro, né? Para diferenciar, é birra ou é crise?
né? Então, as mães de crianças com autismo, observem isso. O que aconteceu antes? Ah, eu pedi para ele vir almoçar e ele estava jogando. Aí começou a se jogar no chão. É birra. Ah, eu falei que a gente tinha que ir embora. Aí começou a gritar. É birra. Ah, eu falei que estava no horário de dormir ou tomar banho. Começou a se descabelar. É birra. Quando a criança, né, ela é desafiada para, né, para prolongar, ela quer prolongar né, uma ação, ou ela não quer deixar de fazer, não quer deixar de fazer algo e a mãe exige outro, né, outra coisa em cima, e aí começa um ataque, é birra, para conseguir o que ela quer. Aham, Você concorda, Rê? concordo. E essa birra, se ela não for dominada, aí sim a criança pode entrar realmente em crise. O choro pode irritar ela, o suor pode deixar ela irritada, né, o coração acelerado. Tudo isso pode realmente desencadear uma crise sensorial. Pode. A criança vai querer tirar a roupa, né, vai se jogar no chão, tudo isso pode. E como ajudar? A melhor terapia nesse momento é o abraço. Eu não conheço outro jeito. Não Ah, conheço outro jeito. É o abraço. Falar no uhum. ouvido e abraçar, oh, meu amor, eu sei, é difícil mesmo, É, é complicado mesmo. Eu sei que você ama jogar, mas tá na hora do banho. Eu sei que você nem tá com fome, mas tá na hora do jantar. A gente tem que ir embora da casa da vovó. Validar aquilo que a criança está sentindo. exatamente, Ficar exatamente. junto com a criança. A questão E esse abraço forte, né? Não de contenção, mas um abraço não de é de apoio. carinho, de entender o que está acontecendo, né? De se conectar com o que está acontecendo realmente. Isso, isso. Dar a voz para a criança e fazer com que ela perceba. Nossa, minha mãe, ela tá sentindo, né? Porque pelo neurônio espelho, por empatia, a criança É, percebe. E é por isso que é importante, né? As mães têm que tomar doses e litros de paciência ao longo do dia, né? Ter pequenas vitaminas ao longo do dia, fazer respirações conscientes, ouvir uma música que acalma, visualizar um quadro, uma imagem que traga paz, harmonia, né? Não precisa ter um tempo, né, de meditar, de fazer o que gosta. Não, é no dia a dia ter pequenas pílulas para alimentar a sua paz interna, porque precisa. Precisa, é desafiador, dá vontade de desistir. A criança está ali berrando, dá vontade de, às vezes, meu Deus, de deitar ali. Essa semana, por exemplo, a minha pequenininha está em época de prova, e aí ela estava estudando até tarde e era matemática. E eu sou muito boa em matemática, né? Eu sou ótima em matemática. Teve um momento que eu me irritei tanto que eu falei, Eduardo, nem eu sei explicar o que ela está me perguntando. Eu falei, eu não sei explicar isso, né? E eu me vi muito irritada, muito irritada. Aí eu saí, fui pro banheiro, né? Respirei fundo e falei, filha, eu sinto muito, né? Você tá brava, mas eu também tô. Eu também tô muito brava, porque ali eu me vi enquanto criança com as minhas dificuldades, sabe? Então, também a gente não precisa ser super-herói, não. A gente não, pode dizer e deve dizer a verdade para a criança, né? Mesmo não dizendo, a criança vai sentir, né? é. Então, é Aí para importante falar, sim esses momentos, sabe? É fundamental a gente perceber o nosso limite, dar uma pausa, respirar fundo e depois voltar, né? E atender essas crianças é realmente, né? Atender crianças é maravilhoso, né? E atender crianças com diagnóstico de autismo é incrível, porque eu vejo a transformação dos pais, eu vejo pais que começam a estudar, fazem curso de aba, muitos pais fazem os meus cursos, vão para meditação, é um mundo novo que eles querem conhecer e quando eles realmente se dedicam, os efeitos são incríveis, né, Rê? é, que a gente fala, né? Tomar a vida com todas as coisas que ela traz, né? Com tudo. E talvez seja esse o grande propósito, né? Da gente estar cada vez mais consciente, vivendo no presente. Talvez esse seja o grande segredo, né? Exatamente. Ai, querida, é tão bom te ouvir. Ai, você é tão levinha.
tão fofa, é maravilhoso te ouvir. Eu te acompanho nas redes sociais e vejo o amor, o carinho que você tem com as crianças naquele espaço maravilhoso. Gente, imagina, ela atende em Caraguá, na praia. Imagina que maravilha. Não na praia em loco, né? Mas é um espaço lindo, né? Tem uma lousa maravilhosa, ela faz muita brincadeira no chão. Dá até vontade, assim, eu vejo nas fotos, dá vontade de fazer uma sessão ali. É Querida, muito gostoso. é uma delícia. Dê o seu recado final para nós, meu amor. Fale dos seus atendimentos, onde as pessoas te procuram. Fale um pouquinho que nós Tá? já estamos no nosso horário. Então, eu moro em Caraguatatuba, eu tenho meu consultório, meu espaço terapêutico, que é no Capricórnio. Eu tenho um espaço no centro e também trabalho com audiometria. Tem um dia da minha semana que eu gosto de fazer os exames auditivos, esse meu lado sanguíneo, que eu também preciso fazer mais de uma coisa. E E é muito gostoso. Todo mundo que vem no meu espaço terapêutico aqui sente uma energia boa, fala, nossa, que gostoso, que energia boa. E eu falo, eu trabalho bastante para isso, né? Que Porque é todo beijo. um preparo que a gente faz, né? Para estar inteira, para atender o paciente. Que riqueza, gente. Bem, Que linda, que linda. Eu, Rei, você está fazendo atendimentos online, querida? eu faço atendimento online com a galerinha mais velha, Ótimo. né? Então, mais o pessoal de 9 anos para cima. Perfeito, perfeito. E a Querida, família, né? Se precisar de atender família, adulto, também é online. perfeito. Querida, é sempre uma alegria conversar com você. É tão doce, tão leve, tão Ai, suave. Ai, é muito obrigada, gostoso. Meu amor, muito obrigada. Foi ótimo. Você já obrigada, está Bia. PhD em live. Faça mais. Quero participar das suas lives, querida. Muitíssimo obrigada pela sua partilha, sempre gentil e amorosa. Obrigada de coração. Queridas que estão aqui e que passaram por aqui, o meu muito obrigada, de verdade. Quarta-feira que vem tem mais. Rê, um beijo grande no seu coração, minha Um querida. beijo para todo mundo. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.